O Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a palavra de Deus nos diz, versículo de número 20: E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. E o seu filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Palavra de Deus. Meus irmãos, estamos na campanha então do conserto. E esta campanha é para nós consertarmos a nossa vida. Nós vamos fazer um levantamento, ouvindo as mensagens que o Senhor falar conosco. Vamos olhar para as nossas vidas, para dentro de nós, e vamos tomar decisões novas, porque queremos uma história diferente. Quem quer uma história mais abençoada? Quem quer uma história que faça diferença mesmo? Faça diferença para as sociedades, faça diferença para a sua família, faça diferença para o lugar onde você trabalha ou onde você é líder, faça diferença principalmente no reino de Deus, na casa de Deus, no corpo de Cristo Jesus. Quantos querem ter essa história? Então nós vamos falar sobre o tema nesta noite, consertando a minha história. Qual que é o tema? Você é o líder da sua história. Deus pode abençoá-la mais ou menos, porque Deus é que toma essa decisão. Mas você é o líder da sua história. Você, traga a mente para cá, você é o líder da sua cabeça. Você é que deixa ela funcionar para certas coisas e impede de funcionar para outras. É aquele negócio, né? Aquela história antiga. Você pode não ter como impedir que um passarinho assente sobre a sua cabeça, mas você pode espantá-lo, sim ou não? Você é líder dos seus pensamentos. Às vezes tem pensamentos que você não tem domínio sobre ele, ele vem, mas você pode repreender, espantar, mudar, tirar, negar, rejeitar. Quando eu era novo convertido, que vinha alguns pensamentos do velho homem querendo vir à tona, eu piscava para não ter pensamento. Não, agora eu sou de Deus, e Deus nos deu a libertação, nos deu a vitória. Tem coisa que Deus permite vir a nós para ver as nossas atitudes, as nossas reações. Isso é claro em muitas passagens bíblicas, mas uma delas, capítulo 8 de Deuteronômio. Eu te provei, te deixei ter fome, eu te humilhei, te mandei para o deserto. Deus falando que é Ele que estava fazendo tudo aquilo. Deixei ter fome. E aí ele disse, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Uma das coisas. Segunda é para ensinar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Mas a primeira delas é, Deus queria conhecer o meu coração, mas Deus não é onipotente, onisciente, onipresente, soberano, Ele não é Deus, Ele não sabe de tudo. Sim, na verdade Ele estava revelando o coração de Israel para o próprio Israel. E Deus, quando nos leva para certas circunstâncias, situações, Ele está nos levando para nós conhecermos quem nós somos, e o coração que temos, e a forma que agimos. Por isso que um homem, uma mulher, não é conhecido tanto pela sua ação, mas pela sua reação quando as coisas acontecem. A sua ação, ela pode ser bem pensada, projetada, estudada, analisada, mas a reação não. A reação é quando algo vem, é quando algo acontece, e o seu imediatismo ao isto acontecer, revela o seu coração. Vocês entenderam ou não? Quando alguém te atinge, a reação é imediata. Quando alguém fala mal de você, e você fica sabendo, a reação, são as reações que revelam quem somos. Guarda isso. Então, eu sou guia, eu sou
aquele que estou dirigindo a minha vida. E Deus me deu isso. Eu posso chamar nessa noite de o livre-arbítrio é o volante da minha vida. Eu uso o livre-arbítrio para dirigir, para tomar decisões, para mostrar aquilo que eu quero. Eu uso o livre-arbítrio. Neste ano, como você usou o seu livre-arbítrio? As suas escolhas te levaram a quê? As precipitações te levaram onde? Você quer pensar sobre isso? Quantos querem refletir sobre isso? Então traga a mente para cá. Traga a mente para cá. O diabo não quer que você entenda a palavra, mas Deus quer, e Ele que está dando a palavra para nós. Então, as suas decisões nesse ano te levaram a que situações? As suas reações deste ano te deram mais lucro ou mais prejuízo? Aquilo que saiu da sua boca neste ano, são palavras que você vai ter que responder por elas, ou foram palavras que te abençoaram? Porque nós haveremos de prestar contas de toda palavra, até a frívola, que sair da nossa boca. Esse ano te deu lucro ou te deu prejuízo como pessoa, como gente? A sua casa melhorou ou piorou? As suas finanças melhoraram ou pioraram? A sua vida profissional, a sua vida ministerial, a sua vida enquanto homem, enquanto mulher, enquanto aluno, enquanto aluna, enquanto chefe, enquanto aquele que é o súdito que obedece, ela melhorou ou piorou? Porque a Bíblia Sagrada diz que em Cristo eu melhoro. Em Cristo quem é santo, fica mais santo. Santifica-se ainda mais, fica mais santo. Quem produz fruto, produz mais fruto ainda, porque se permanecer nele, dá fruto e mais fruto ainda. João 15. Então em Cristo a minha vida tem que melhorar. Apesar das provas, das lutas, das dores, das angústias, das perseguições, das incompreensões, das situações diversas, eu tenho que melhorar. Eu tenho que melhorar, pelo menos como gente. Você está melhorando, não precisa responder, ok? Você está melhorando ou piorando? Pense sobre isso. O seu ministério está crescendo ou regredindo? Você está ganhando mais almas, está ajudando mais pessoas, como é que está a sua vida? Você tem agora ainda a vontade de fazer a obra de Deus, ou você nem quer pensar nisso mais, e uma vez já sonhou em fazer? Porque aí pode estar adoecido. Porque é vontade de toda pessoa curada fazer alguma coisa para Deus. É vontade de toda pessoa curada fazer alguma coisa para Deus. E essa pessoa ainda diz: se eu não fizer, eu morro, pastor. Eu tenho que fazer. Tem gente que me procurou, o senhor falou para, se não quiser trabalhar e tal. Não, mas eu estou aqui para dizer que eu quero trabalhar. Que se o senhor sentir, me coloque aí, porque eu quero trabalhar. Pessoas curadas querem fazer alguma coisa para Deus e não admitem ficarem quietas. Como que está você? Esse ano, como foi? De lucro ou de prejuízo? Quando nós olhamos mais uma vez para a parábola do filho pródigo, na primeira mensagem já falamos alguma coisa sobre as 3 parábolas, o que sumiu, etc. Nós vamos direto no cerne daquilo que Deus está me inspirando. Eu só anotei as 4 coisas que Deus me inspirou aqui, sobre consertando a minha história. Esse pródigo aqui, a história dele, até o lugar de porcos, ele administrou muito mal. Tão mal
o texto não diz que ele estava num chiqueiro, e não tinha chiqueiro assim na época, irmão. Ele estava num mangueiro de cuidar porcos. E aí, até a história, as decisões, o coração dele, a maneira dele, tudo nele levou ele para o lugar dos porcos. E até então, antes dessa situação, parece que ele era o rei da cocada preta, que sabia de tudo, que conhecia de tudo, que deu uma jogada para o lado do pai dele, para antecipar a herança dele, porque é depois do pai morto que a herança vem, a não ser que o pai conceda. Então ele chegou para o pai dele: eu quero minha herança. O pai é generoso, o pai é bondoso, o pai deu a ele a herança, como um sinal de que Deus nos deu livre arbítrio. E aí ele, pegando a herança, ele sai como: olha, mas eu fui muito esperto, não estou na minha casa mais, olha que coisa boa não estar lá mais, porque eu era um escravo daquela casa, quem sabe ele falou isso, e agora eu vou divertir. Pegou o dinheiro e foi gastar dissolutamente, ao ponto de agora não ter mais nada. A história dele levou ele a perder. A sua história está levando você a quê? Porque, irmãos, nós somos muito egoístas, egocêntricos, pessoas exaltadas que não admitem, não quer ouvir o outro, não quer saber do outro, pessoas sem educação, não dá atenção para o outro, porque não, nós estamos no controle. Mas aí, quando a gente perde tudo, a gente aprende a humildade. Eu lembro aqui com vocês mais uma vez a história do Roberto Dincal, meu amigo e irmão, lá de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Era tão rico, ele saía do Brasil para almoçar na Alemanha e voltava. Camarada todo potencial. De repente ele perdeu tudo. A esposa deixou ele, mas graças a Deus ele aceitou Jesus. E quando ele aceitou Jesus, irmãos, ele tinha alergia de pobre. Ele, um alemãozão, um brancão assim alto, alergia de pobre. Ele ia numa favela e começava a coçar e tinha alergia, porque era favela de pobre. Aconteceu tudo isso, perdeu tudo. E agora, aceitando Jesus, só teve um lugar que tinha para ele ficar: a casa de uma irmã, numa favela. 1 semana, 2 semanas, ele perdeu a alergia. Foi curado. Perdeu a pompa, perdeu a exaltação. Muitas vezes Deus é tão bom que permite a gente perder tudo. Guarda essa palavra. Muitas vezes Deus é tão bom que permite a gente perder tudo, porque Ele quer nos resgatar. O pródigo perdeu tudo. E ele estava numa situação deplorável, porque ele desejava comer o que se dava aos porcos, alfarrobas, bolotas dos porcos, mas isso quer dizer, isso era uma comida nutriente, os pobres também comiam, não era lavagem não. Tem gente que fala, comeu, não era. Mas olha, ele desejava, mas ninguém lhe dava. Ele só não perdeu tudo, ele também não tinha ajuda de ninguém. Deus é tão bom que às vezes não deixa ninguém nos ajudar. Deus é tão bom que às vezes nos tira tudo. E Deus é tão bom que às vezes não deixa ninguém nos ajudar. Quer conhecer sua esposa? Fica pobre. Fica pobre. Aí você vai conhecer sua esposa. Porque tem umas esposas que só trata com carinho o marido rico. Verdade ou mentira, por gentileza? Aí fica bruta, fica mal educada, fica acusando. Eu não casei para ser pobre, eu não casei para não sei o quê. Você casou para ser feliz, irmã. E Deus muitas vezes tira tudo para ensinar a gente lições profundas. E não deixa ninguém nos ajudar para nos acordar. A Bíblia diz que é esse o momento, quando ele está nessa situação, que ele vai cair em si.
Esse é o grande e grave problema. A irmã Ivani estava aí, Deus abençoe, irmã Ivani, parabéns. Eu não vi a senhora aqui. Esse é o grave problema, irmãos. Muitos de nós não acordamos ainda. Muitos de nós, a pandemia, um momento indescritível de angústia, não acordou nós. Porque ainda temos pessoas exaltadas no nosso meio, pessoas mal educadas, pessoas que não respeitam os outros, pessoas que pensam que nunca vão morrer. É necessário, antes de recobrar a história, acordar, cair em si, despertar do ser. É necessário que a vida volte, mas agora uma vida como uma nova oportunidade, que me dê a chance de agora tomar decisões corretas, que me dê a chance agora de consertar a minha história, porque a minha história me levou para o lugar onde os porcos estão, mas as novas decisões poderão me levar ao lugar onde o meu Pai está, onde a casa, onde eu sinto bem, sou lavado, sou limpo, sou remido, sou transformado, está, e eu posso chegar nela de volta. Kanakuramasai. Toda vez que você levanta a cabeça e xinga e briga e faz alguma coisa, você está dizendo: Deus não está perto de mim. Porque nenhum de nós teríamos coragem de xingar perto de Jesus. Ou teria? Então nós somos como loucos, porque xingamos, e Jesus está perto. Brigamos, traímos, pegamos o celular e passamos mensagens nojentas, nudes, mostrando o corpo, mostrando o que não deve, pensando que Jesus não está perto, mas Ele está mais perto do que você imagina. Ele está vendo tudo, sondando tudo. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes bem o meu deitar e o meu levantar. Antes que a palavra venha à minha boca, Tu conheces muito bem. Se Ele quisesse colocar algo neste século 21, e Ele estivesse vivendo o século 21, o salmista Davi, Ele estaria dizendo: antes que eu digite, Tu sabes o que eu vou digitar. Antes que eu tire a foto, Tu sabes por que tirarei a foto. Porque o Senhor me formou de uma maneira terrível. O Senhor me entreteceu desde o ventre. O Senhor veio me criando. Ah, como o Senhor me conhece. Todos os meus dias foram escritos no Teu livro. Ó Deus, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Me ajuda a consertar esse caminho mau e guia-me pelas veredas da justiça. Ramandará Shandarai. Olha, meus irmãos, este jovem vai tomar decisões que nós precisamos tomá-la. Primeiro, ele reconhece que precisa se consertar com Deus, porque ele diz: pequei contra o céu. O que eu fiz foi pecado. O que eu fiz foi errado. Não somente a vida dissoluta, com prostitutas, com isso e com aquilo, com bebidas e tal, mas principalmente porque eu estava na casa do meu pai e desonrei o meu pai. A sociedade que estava em volta do meu pai, por certo, disse: ô pai bobo. Deu a herança do filho, o filho virou as costas para ele e foi embora. Poderia ter segurado.
Tem gente que diz assim: por que Deus permite eu pecar, pastor? Porque Deus permite eu fazer isso, eu fazer aquilo. Deus não podia me impedir. Ele não vai te impedir, você é livre, a decisão é sua. Você se suja ou se lava. Você escolhe o caminho honesto ou desonesto. Você escolhe cheirar uma carreira de cocaína, ou você escolhe ser o bom cheiro suave de Cristo na terra. É você que escolhe. A decisão é sua. Eu sei que este jovem quis curar a história dele, quis curar a vida dele, quis curar tudo que estava nele, e bom que ainda havia tempo, e ele resolveu, e ele disse: primeira coisa que eu tenho que saber, é que eu pequei contra o céu, eu tenho que consertar a minha vida com o Pai, eu tenho que consertar a minha vida com Deus. Quer curar a sua história? Vou perguntar mais uma vez, quer curar a sua história? Pouca gente não quer porque não levantou a mão. Mas os que querem curar a história, primeira coisa, não existe história verdadeira sem Deus nela. Repitam. A pior coisa que um desastrado pode fazer é tirar Deus da sua história. Ele é o sentido da vida. Ele é o sentido das conquistas. Ele é o sentido dos relacionamentos. Ele é o sentido da empresa, dos negócios, do trabalho, da profissão. Essa vida inteira não tem sentido se Deus não estiver nela. Tem que Deus estar nela. Não é alguém com a sua filosofia dizendo: eu tenho Deus. Não, Deus tem que ter você. Deus tem que ser o dono da sua língua, o dono dos seus olhos, o dono do seu corpo, o dono da sua alma, o dono do seu espírito. Deus tem que ser o dono das suas decisões. Deus tem que ser o dono da sua adoração. Ele tem que ser o dono de tudo na sua vida. Queres amar a Deus? Ame a Ele com todo o teu entendimento, com todas as suas forças, de toda a tua alma. Seja dele, mergulha nele, entrega-te para ele. Saiba, você sendo dele, ele estará mais perto de você do que você imagina. Saiba, você não sendo dele, ele estará mais perto de você do que você imagina. Ele está perto toda hora. Pedro falou que tateando a gente pode até achar ele. Ele está perto. É Ele que se faz achado. É desejo dele ficar perto de cada um, estar perto de cada um, ver cada um, enxergar cada um. Eu estou falando de Deus, não estou falando dos crentes, não estou falando da religião dos crentes, não estou falando da religião evangélica. Eu estou falando da Bíblia Sagrada e do Deus que fez os céus e a terra. Ele é Deus, a palavra dele é a regra de fé e prática para qualquer um que queira morar no céu. Primeiro conserto que eu tenho que ter para que a minha história seja consertada é eu e Deus. É eu e Deus. Quando você ouve esse tipo de palavra, você tem uma reação interior de deixar Deus ou de corrigir-se com Deus. É muito pesado. Não é pesado. Foi o diabo que inventou essa história de que servir a Deus é pesado. É a coisa mais linda e mais gloriosa que alguém pode ter na vida. Como é pesado servir a quem nos ama. Como é pesado servir aquele que nós amamos. Como é pesado servir aquele que morreu no meu lugar. Como é pesado obedecer uma palavra que me leva para o céu.
Mas isso se torna peso quando o meu desejo não é bem o céu. Quando o meu desejo é o paraíso na terra, aí essa Bíblia vai me contrariar demais. Porque ela está contra o pecado. A Bíblia, ela está contra o pecado. Jesus está contra o pecado. O Espírito Santo está contra o pecado. O Pai está contra o pecado. Porque é o pecado que leva a gente onde os porcos vivem. Ganamassúria, Udassamai. É o pecado que nos leva para os lugares de lixo da vida. É o pecado que nos leva para os lugares piores desta vida. O céu está contra o pecado, mas o céu está em favor do arrependido. O céu está em favor do decidido. O céu está em favor daquele que quer viver uma vida que agrade a Deus. Aí vem graça. É por causa da graça que o Valfredo está aqui. Se não fosse a graça, ele ainda estaria dentro daquele quarto, fumando crack, cabeludo, desdentado, sem beleza natural, sem afeição natural, jogado na sarjeta, se é que não teria sido morto já, mas por causa desse Deus amoroso, e a graça bendita dele, foi lá naquele quarto, e arrancou aquele homem mal cheiroso, parecendo um bicho daquele quarto, lavou ele no sangue de Jesus Cristo, fez dele um obreiro da casa de Deus, deu ele uma família, uma esposa abençoada, deu a ele dignidade, hoje é empresário, porque Deus faz bem. Então, se você quer alguma coisa com a eternidade, conserta-te com Deus. Conserta-te com Deus. Qual é primeiro conserto para que eu conserte a minha história? Não ouvi. O que é, irmãos? Consertar-me com Deus. Qual que é o primeiro? Segunda coisa que ele vai fazer: pequei contra o céu e pequei contra o meu. Consertar com a família. A primeira coisa mais importante da nossa vida, Deus. A segunda coisa mais importante da nossa vida, família. Se você não honra sua esposa, se você não honra seus filhos, se você não honra seu esposo, se você não honra seus filhos, você é uma das piores pessoas que existem. A Bíblia diz, eu sei que o contexto é viúva, mas a informação é universal. Quem despreza os seus, quem não cuida dos seus, é pior do que o descrente. É pior do que o infiel e negou a fé. A pior pessoa que existe não é aquela que foi lá para perto dos porcos, foi aquela que rejeitou sua família, negou sua família, tratou sua família de uma maneira tão péssima. Olha o silêncio. E uma das coisas que a gente mais vive hoje é o desrespeito dentro da casa. Olhe para cá e preste atenção. O pai dessa casa, o homem dessa casa tem que ser honrado. Ele tem um lugarzinho dele sentar. Ele tem um copinho que ele gosta. E a família que ama faz questão. Esse é o lugar do meu papai. Senta aqui, papai. Não, esse aqui é o lugar do meu esposo. Ah, mas isso é muito ridículo. Não, isso é honra. Ele é o dono da casa. Deus é o dono e ele é o cabeça, então ele é tido como dono. Vai ficar mais claro para os teólogos. Honra. Lugar de sentar, lugar disso, o primeiro disso. Honra.
Isso é bonito, isso é beleza, isso é honestidade, isso é cumplicidade, isso é responsabilidade. E quando ele começar a conversar, ouça ele conversar. Uma das coisas terríveis é quando a idade chega e os filhos que nunca aprenderam a honrar os pais, não dá lugar para ele falar mais. Porque ele já é um velho caduco, a mãe já é uma velha caduca. Ouvir para quê? Você nunca vai achar a sabedoria que precisa, a não ser num pai e numa mãe que viveu uma história. Falando de família. Honra. Filhos, se você não quer ir ao lugar dos porcos, honra sua mãe e honra seu pai. Se você não quer que Deus tire tudo, até a salvação, às vezes isso acontece, porque a Bíblia diz no Salmo 55, que homens fraudulentos e sanguinários não viverão metade dos seus dias. Deuteronômio diz que o filho que não honra seu pai é digno de morte. A Bíblia no Novo Testamento diz que honrar o pai e mãe é o primeiro mandamento se quiser que as promessas se cumpram, e se quiser ter promessas maravilhosas, honra teu pai e honra tua mãe. Quantas esposas desonram seus maridos, falando mal deles para a vizinha, e vizinha aqui é figurativo, para a melhor amiga, para a pessoa que apareceu primeiro, porque ela estava precisando de alguém para desabafar. Meu marido é um monstro. E muitas vezes o marido não é um monstro, é a pessoa que está revoltada com o marido. Você quer ter equilíbrio? Ouça a esposa e ouça o esposo, e você vai notar que muita coisa não é do jeito que você ouviu. E aí aquele tratamento, pastor, mas ele me trata mal. Mas nós somos crentes, nós somos cristãos, nós pagamos o mal, A mulher que o marido não é ganho para Cristo, ganha ele com o seu testemunho e sem palavras. Pastor, esse conselho está ultrapassado. Ultrapassado está a nossa filosofia. As famílias estão sendo destruídas, os casais estão separando. O mesmo índice de divórcio lá de fora está dentro da igreja. O mesmo índice de perca de virgindade lá de fora está dentro da igreja. O mesmo índice de pornografia lá de fora está dentro da igreja. O mesmo índice de pessoas se perdendo na internet lá fora está dentro das igrejas. Será que nós não estamos errados? Não é hora de olhar para a Bíblia Sagrada e voltar a obedecer os santos mandamentos do Senhor, para que a família viva bem? Está faltando dentro da casa respeito, honra, honestidade, diálogo, conversa, olhar nos olhos, querer saber a opinião do outro. E quando um conversa, o outro cala para ouvir. Isso não é exagero não, isso é educação. A minha mãe, que era espírita, me ensinou na época que a gente tem que esperar o outro falar para depois falar. Como que a nossa família será abençoada se nós abrimos as brechas da desobediência dentro dela? Esse filho reconheceu o erro dele. Lá na casa do meu pai tem muitos trabalhadores, jornaleiros, eles trabalham por jornada, diaristas, e eles vivem bem, eles comem bem. Por quê? Ele está reconhecendo o quê? Meu pai é generoso, meu pai sabe cuidar, o meu pai é bom nisso. E eu vou voltar para ele dizendo: não precisa nem me receber como filho, me receba como um dos teus empregados.
Quando a gente quer consertar na família, a gente tem que ter humildade. Está gostando? Quando a gente quer consertar com a família, tem que ter humildade. Reconhecer o lado bom de cada pessoa. Do ponto de vista do pai biológico, é certo que aquele pai tinha defeitos. Mas o filho que queria consertar a sua história, não lembrou dos defeitos do pai, mas do quanto aquele pai é generoso, o quanto aquele pai é bom, o quanto aquele pai cuida. Eu tenho que voltar para onde está o meu pai, é lá que eu vivo bem. Anacho, Daramai. Ei, o melhor lugar para se viver na terra é dentro da casa de Deus. O segundo melhor lugar para se viver na terra é o dentro da sua casa. É lá que eu tenho que ter paz. É lá que eu tenho que me sentir amado e tenho que amar. É lá que eu tenho que ter liberdade de falar as palavras que eu quiser, com educação, falar. Porque eu estou no meio de pessoas de confiança. É lá que eu tenho que ter saudade quando sair para trabalhar, saudade de voltar para minha casa, porque lá tem pessoas que me amam e pessoas que eu amo, e nós temos comunhão. Pelo amor de Deus, honra a família que você tem. E aos jovens que às vezes têm traumas e não querem se casar, ou perder o seu lado natural, por causa dos atritos, dos conflitos de pais e mães, e aí ficaram traumatizados. Escute, quem faz casamento de crente não é o pai e a mãe da terra. Quem faz casamento de crente é o pai que está nos céus, e ele sabe fazer uma família funcionar muito bem. Se tem alguma família que não está funcionando no nosso meio, o problema é dessa família. Mas o pai que está no céu me deixou mandamentos tão maravilhosos, que qualquer família pode viver maravilhosamente bem. Por isso que lá, para ser abençoado, não pode ter orgulhosos e exaltados. Tem que ter pessoas que se doam, que se respeitam. Tem que ter pessoas que torcem pela outra. Meu irmão, você vai vencer, meu irmão. Mas minha irmã, mas o negócio está feio e tal. Não, mas estou orando por você, você vai vencer. Deus vai te abençoar. Deus vai te ajudar. Nossa família aqui, está orando. Aí a pessoa pega o diploma e consegue e vence. A família bate palma, faz uma festa e diz: você venceu. Eu me lembro quando você era pequenininho e dizia que ia ser, e você se tornou, você conseguiu. É nossa vitória o que você conseguiu. Família que tem amor. Esse jovem consertou-se com a sua família. Esse jovem voltou para casa. Esse jovem reconheceu que o melhor lugar que ele tinha para morar era com a sua família. Você não vai dar glória não, né? Porque para você não é o melhor lugar. Nós estamos vivendo momentos que famílias têm muito mais um ringue dentro de casa do que um canto de oração. Tem muito mais estratégias de como sair de situações ruins do que estratégias de como agradar uns aos outros. Estamos vivendo no tempo da esposa odiar o esposo, do esposo odiar a esposa. Estamos vivendo no tempo daquele que pensa sempre nas possibilidades. Se acabar esse casamento aqui, o próximo eu vou tentar com fulano de tal. E crente que é cristão, convertido, nascido de novo, não tem esse tipo de pensamento e não tem esse tipo de atitude. Será qual é a igreja que vai subir no arrebatamento? Qual é a igreja que vai subir? Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. Quem é a pessoa mais próxima nossa? A família.
E qual lugar que a gente mais vive em desacerto? Família. Quais os índices dos desabafos com outras pessoas? 90% família. Meu pai não me entende, minha mãe não me entende, minha esposa não me entende, meu marido não me entende, meus filhos não me entendem. Eu estou naquela casa, mas eu não sou amado. Por favor, verdade ou mentira? Nós somos crentes. Nós temos os melhores e mais maravilhosos mandamentos para viver um lar, cantinho do céu. E se eu não o faço, alguém nessa casa não vai subir. Porque quem nega os seus é pior do que o infiel e negou a fé. Dá para guardar essa palavra? O que é que eu faço, pastor? Conserta a sua vida, conserta a sua vida na sua família. Mas se a minha esposa não aceitar, se meu esposo não aceitar, fica em silêncio e continue servindo a Deus. Deus precisa de alguém que seja como uma lâmpada acesa nessa casa. Diga: Deus me quer como uma lâmpada acesa em minha casa. A Bíblia diz que se a lâmpada for colocada no veladouro, toda a casa será iluminada. Ramanasha, o que é o contexto? Obras, prática, testemunho de vida, sal, luz e obras. Acende a chama que está em você. Acende, brilha naquele lugar, resplandeça a luz naquele lugar. Um homem resplandeceu a luz. Deus iria destruir toda a terra, mas Noé andava com Deus. Noé era a luz acesa, e por causa de Noé a família foi salva. Acenda a luz. Terceiro conserto daquele jovem: ele consertou a sua própria vida. Quando ele diz: me aceita como jornaleiro, ele estava definindo um novo ritmo de vida para ele. Eu trabalho para o meu pai, vou juntar dinheiro, vou fazer alguma coisa, eu vou trabalhar, eu vou ser honesto, eu vou ser isso, com certeza, porque ele estava consertando a vida. Mas ele tem uma surpresa. O pai dele disse: não, espere, dê um banho no meu filho, troca as vestes dele, põe um vestido novo, põe anel no dedo dele, põe sandália nos pés dele, porque esse meu filho estava morto, mas reviveu, estava perdido, mas foi achado. Esse meu filho. Então agora ele está recebendo uma oportunidade nova, e agora precisava consertar o quê? A sua própria vida. O que é consertar a própria vida, pastor? Suas decisões principalmente. A partir de agora, a partir desse final de ano, para o ano que vem e para a vida toda, passe a tomar decisões que te dê lucro e não prejuízos. Você escutou? Diga: a vida passa como um... Passa ou não passa? Então nós temos que saber administrar a nossa vida. E sabendo, preste atenção nisso, sabendo administrar a nossa vida, administrar o tempo que temos. Eu fiz um banner, ainda não coloquei. Pus um celular lá, e aí alguma coisa semelhante a isso. Quem que tem ocupado a maior parte do seu tempo? É aquilo que ocupa a maior parte do seu tempo, é para isso que você está vivendo. Você escutou, entendeu, sim ou não? Aquilo que você se ocupa com a maior parte do tempo, é para isso que você está vivendo. Seja com pensamento, sentimento, seja o que for. Nós temos cerca de 86.400 para gastar por dia. Quanto? Fala alto, quanto?
para gastar por dia. Só que no outro dia, não acumula, é outros 86.400, porque nós temos exatamente 86.400 segundos por dia de vida. São 24 horas, 1.440 minutos, 86.400 segundos que nós temos num dia. Com que temos nos ocupado nesses 86.400? Quando você está trabalhando, o que vem na sua mente? Por que é que você está trabalhando? Estou sendo muito filósofo não, né? Quando você toma decisões nesse dia de 86.400 segundos, quais são os parâmetros para que você tome decisões nesse dia? Você está preocupado com o que, principalmente, quando vai tomar uma decisão nesse dia? Porque quem quer morar no céu, a maior preocupação é: a minha decisão vai glorificar Jesus Cristo? A minha decisão está abalizada pela palavra? A minha decisão é uma decisão honesta? Porque eu sou crente, eu sou de Deus. Quais são os parâmetros para tomar decisões? Essa decisão que eu vou tomar, que vai ser bom para mim, não vai prejudicar a minha família? Porque quando a gente gasta bem o tempo, a gente gasta bem o tempo fazendo coisas honestas, justas. É necessário consertar a vida. Nós, a igreja de hoje, dizemos: não temos tempo para orar, mas gastamos cerca de 3 a 4 horas na internet. E sem lucro, do ponto de vista de vida que eu estou falando. Às vezes fica aquelas, para não falar uma palavra forte, aquelas narqueadas na cabeça, porque viu coisa demais. Hoje as pessoas estão sem tempo, porque o TikTok nos ensinou que tudo tem que ser rápido, e aí a gente não tem como parar para meditar numa palavra como esta que você está ouvindo. Muitas pessoas estão dizendo: é muito tempo para a palavra, é muito tempo porque o TikTok são segundos, mas Deus quer falar com a igreja muito mais do que ela imagina nesses últimos dias. Deus quer ser ouvido por nós. Nós fomos comprados por seduções das mais diversas. E uma das principais seduções do nosso tempo é a internet, com todo aquilo que ela oferece. Se nós olharmos para a internet e usarmos a inteligência espiritual para trabalharmos com a internet, nós vamos ser pessoas muito abençoadas. Mas 90% de nós não sabemos fazer isso. Porque a internet vem com o docinho e a diabetes junto. Como assim, pastor? Ela vem com a coisa boa e com o mal junto. E muita gente, ao entrar pelo caminho daquilo que é mal na internet, não consegue sair mais. Clínicas de recuperação consideram que o vício da internet é pior do que o vício da cocaína. E nossos filhos nascem e os pais compram o melhor aparelho telefônico, o smartphone, e colocam na mão dos nossos filhos para ficar lá todo dia. Eles já nascem com o dedinho assim, ó. Sabe fazer muito mais rápido que nós os dedinhos. É uma geração preparada para a tecnologia e para ser roubado de nós. Pai, pelo amor de Deus, arranca das mãos dos seus filhos os smartphones, pelo amor de Deus. Quando chegar uma idade de maturidade, dê nas mãos dele. Mas o smartphone está trazendo para os seus filhos a desgraça deste século. E o que não dizer da inteligência artificial que vai roubar de nós os empregos, as respostas e a fé. Porque ela vai discutir conosco as respostas e dizer: você está errado por A mais B, porque fulano falou, ciclano falou, o filósofo falou, até na sua Bíblia diz tal coisa. É o reino
do anticristo sendo implantado, e nós, sem perceber, nos curvando ao reino. Será que Deus está falando conosco? Será que nós precisamos consertar a nossa vida? Será que nós precisamos ter coragem para tomar decisões? Será que tem alguém aqui que está querendo tomar decisões como estas para a sua história ser uma nova história? O que aquele jovem teve que consertar também? Suas finanças. Porque ele gastou tudo que tinha. Como é que ia ser essa vida daqui para lá? Então ele teve que organizar as suas finanças. É por certo. E o texto diz de um jovem que era esbanjador. Você quer ter um 2024 abençoado? Por favor, quer ter um 2024 abençoado? Aprenda a ser senhor do seu dinheiro. Não vou falar aqui de dizimista e ofertante. Se você quer ser fiel a Deus de verdade, você já é dizimista e ofertante. Mas eu quero falar de aprender a lidar com o dinheiro. Por que é que esse jovem rico saiu de casa e perdeu tudo que tinha? Porque ele pôs o dinheiro na frente. Ou não? Ele queria o dinheiro dele, a herança dele, afinal era dele. Já viu as famílias quando morre alguém que tem que partilhar, que fazer a partilha dos bens? Parece que eles não se conhecem, viram bichos. Quer matar o irmão. E fica aquela coisa de louco. O dinheiro, dinheiro, dinheiro. Irmão, o dinheiro é muito abençoado quando a gente sabe ser líder dele. Agora, quando o dinheiro começa a mandar em nós, é a pior desgraça que tem. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer no capítulo 6, versículo 9 a seguir, que muitos com essa intenção de ficarem ricos, caíram em laço de ruínas. Muitos, e foi difícil levantar, não é difícil levantar. Não, o dinheiro não é Senhor, Jesus Cristo é Senhor. Não, o dinheiro não é um Deus, Jesus Cristo é Deus. Jesus falou assim, olha, o problema de vocês é mamon. Não tem como servir a dois senhores, você vai agradar um e desagradar o outro, ou vice-versa. E o contexto está falando de quê? Riquezas. E Deus está chamando riquezas de quê? De Deus. Por quê? Porque dá segurança, dá aquele negócio que eu escolho o melhor médico, o melhor juiz, o melhor advogado, eu não preciso nem buscar Jesus, e passa a ser Deus. E por isso que Deus trabalha muitas vezes, não deixando a gente ter o que poderíamos ter, porque senão se perde. Agora aprenda a ser líder do seu dinheiro, e você verá que Deus vai abrir portas que você nem imaginava. Aprenda a administrar. Tem gente que alcança o salário, aí, hoje é dia 5, é dia de receber o salário. Dia 5, cadê meu salário? Olha o meu salário, meu salário, meu salário. Já levou a metade no vale da metade do mês, já não sabe nem onde foi. Aí a hora que pega o salário, já sai comendo sanduíche, pizza e vai não sei o quê. E agora eu tenho dinheiro. Aí daí 5 dias não tem mais nada. E aí fica 25 dias lamentando, reclamando, murmurando e perdendo o céu. Olhe para cá. Vamos até meia-noite hoje? Porque o Senhor está nos dando palavras. Olhe para cá. 5 pães e 2 peixinhos. Se fosse a geração de hoje, jogaria fora ou sairia para um canto escondido e comeria tudo, e só dava para mim. Sim ou não? Não, mas 5 pães e 2 peixinhos, para mim só, eu estou aqui no deserto. Se fosse o Douglas, ele ia procurar um. Estou brincando. Hã? Mas o que é que Jesus fez? Jesus nos ensina. Levantou. Eucaristós. Ali vai sair a palavra Eucaristia. Ele vai levantar e dizer: graças te dou, ó Pai. Quando ele abençoa e dedica o pouco que tem a Deus, ele disse: agora pode distribuir.
Ou seja, eu só posso distribuir, eu só posso fazer as coisas que tenho que fazer com aquilo que tenho depois de consagrar ao Senhor. E a consagração me revela uma coisa no coração de Jesus: gratidão. Graças te dou. Mas o Senhor está dando graça por 5 pãezinhos, 2 peixinhos, para quantos mil? Só de homens, 5 mil, deveria ter uns 15 mil ali, mulheres e crianças. Aí ele deu graças, por quê? Porque tinha alguma coisa. Com Jesus, se você tem alguma coisa, já tem tudo. Pode dar glória a Deus, porque tem mesmo, é verdade. O que você está vendo? Uma mão como uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Vai, corre, porque vai descer uma tempestade. Porque o pouco, quando o crente é crente, o pouco é o sinal de que Deus está cuidando. E aí o que Jesus manda fazer depois de consagrar, coração cheio de gratidão e perceber que o Pai está cuidando? Ele manda distribuir. Quando você receber seus 5 pães e seus 2 peixinhos, saiba distribuir da maneira certa. Primeiro é o que eu estou devendo. Primeiro é pagar o que eu estou devendo. O honesto não pensa em gastar antes de pensar em pagar o que deve. Tem umas pessoas que têm um espírito de consumismo. Está devendo, vai para a loja e faz a compra. Isso é roubo. Por isso que as pessoas não prosperam. Está devendo, tem que pagar, mas vai lá e faz outra conta. Ah, mas esse vestido estava lindo, mas o nome está feio. Não, mas eu vou pagar esse vestido. Não, primeiro você tem que pagar o que deve. Não vem com esse diálogo, com essa conversa de quem pediu não ganhou, não. O honesto, o que serve a Deus, primeiro paga o que deve. Minha mãe espírita, e quando eu digo espírita, eu não quero denigrir o evangelho, porque o evangelho ensina. Quando eu digo espírita, é para acordar os crentes. Uma espírita disse: filho, se comprar, paga. E aí a gente ia no armazém da esquina, que falava armazém, e fazia a comprinha lá do mês. E é interessante, né? O Zé Moreno, está aqui o Edmundo, cadê o Edmundo? Está aí? Faltou de novo. O Zé Moreno, que era pai da Márcia, lá de Goiatuba, a gente ia lá e falava assim: é para Helenice? Vocês são filhos de Helenice? Não, pode levar o que vocês quiserem. Sabe por que ele falava isso? Porque a gente comprava com 30 dias e pagava com 20. Naquele dia não tinha dinheiro, mas nós íamos trabalhar para ganhar o dinheiro. E a primeira coisa que acontecia ao ganharmos o dinheiro é lembrar onde nós devíamos e ia lá pagar. Mas hoje os crentes dizem-se sábios e tornaram-se loucos, porque se endividam e faz dívida, brigam por causa do dinheiro, brigam por causa do salário do marido, brigam por causa do salário da esposa, brigam porque não sei o que, briga por isso e briga por aquilo. É hora de consertar a nossa vida financeira. Eu quero ouvir glória a Deus, porque Deus está falando conosco. É hora de consertar a nossa vida financeira. Se nós aprendermos o gasto, Deus terá liberdade de nos abençoar. Será que Deus ama uns mais que os outros? Então trate de levantar a sua vida e se organizar financeiramente. Conserta a sua vida financeira. Repara. E por último, conserte a sua vida espiritual. Uma coisa é consertar com Deus, porque pecou. Outra coisa é viver com Ele depois do conserto. Como que esse filho viveria com o pai mediante tantas coisas? Primeiro, o irmão mais velho já se tornou o primeiro adversário da casa.
Irmão mais velho. Por que ele tem que ter esse novilho aí? Eu estou trabalhando aqui o tempo todo. A vida espiritual é uma vida de desafios. Se você ficar dando moral para que o irmão mais velho está falando, você não vai ficar na casa do pai, você vai perder o pai de novo. Em nome de Jesus Cristo, decreto ao que o pai está falando: este é meu filho, eu recebo ele. Ele estava morto, mas agora está vivo. Arabandaraia. Ele estava perdido, mas eu achei ele de volta. Esse é meu filho. Sim, mata o novilho cevado e façamos festa. Sim, veste ele, reveste ele. Pare de dar ouvidos ao irmão mais velho e comece a ouvir o pai. Muitos de nós não experimentamos o que o pai nos deu, e ele já deu, porque damos ouvidos aos irmãos mais velhos. Será que alguém entendeu? Quando alguém nessa igreja falar mal de você, falar mal do seu pastor, falar mal de algum irmão, feche os seus ouvidos e lembra do que o pai tem falado com você. Quando alguém quiser dissuadir você do caminho que está indo, e você sabe que esse caminho é o caminho que o pai te deu, feche os seus ouvidos para isso e continue no caminho que o pai te deu. O pai sabe cuidar, o pai sabe ser generoso, o pai é bondoso, o pai é misericordioso, o pai recebe qualquer filho que voltar para casa. Volta para casa nessa noite. Como assim, pastor? Eu já estou na casa, mas volta e conserta com Deus, volta, conserta com a família, volta, conserta com a sua vida, volta, conserta com as finanças, volta e levanta a sua vida espiritual. Fique sobre os pés. Buracamaim Barusha. Tudo isso, escute bem. Se nós consertarmos tudo isso, vai ser agradável. Mas se a vida espiritual não for consertada, não terá manutenção. Não vai resistir. Vai sair de novo. Agora preste atenção. Se esse pródigo perdesse de novo tudo, eu imagino que não tinha mais solução para ele. Não teria como voltar. Deus com esta palavra está dizendo: eu quero que levantem a vida espiritual. Pare de dar desculpas, eu não consigo orar, porque consegue. Pare de dar desculpas, dizendo eu não consigo jejuar, consegue. Satanás tem convencido muita gente de não jejuar mais. E tem usado teólogos para isso. Tem usado pessoas dizendo, não, mas eu parei de jejuar e Deus continua me abençoando do mesmo jeito. Mas como está a vida espiritual com Deus? Porque o segredo de ter Deus não é o quanto que tenho, mas o quanto que eu sou de Deus, o quanto que Deus tem de mim. A vida espiritual te dá sensibilidade para notar as direções, para tomar decisões de humildade. A vida espiritual me faz perdoar com facilidade, amar com facilidade, entender com facilidade. A vida espiritual, ela me faz ter medo de pecar, ter medo de errar, ter medo de atingir aquele que foi a melhor pessoa que eu pude encontrar na minha vida. Achei Jesus. A vida espiritual me faz discernir o que de fato é tesouro para mim, o que de fato é valioso para mim, é caro para mim. A vida espiritual me faz dar respostas fortes e firmes, dizendo, não negocio a minha fé.
eu já tenho um Senhor. E a decisão está na boca dele. Pelo que eu o conheço, ele não vai abrir mão de mim para ninguém. Quando chegaram para Sansão, porque ele era poderoso, ele era forte, vigoroso, ele estava fazendo tanta proeza. Por isso chegaram para Sansão e disse: rapaz, tu é bom mesmo, hein? Forte, ninguém te vence. Aí perguntou o irmão Clóvis Marques: com o que você pode ser subjugado? Em que consiste a sua grande força? O que é que acontecendo com você te tornaria vulnerável? Eu vejo Satanás fazendo as perguntas. Com que poderia ser preso? Escute, este é o século que o diabo está tentando isso com toda a igreja. Levanta a sua vida espiritual. Levanta a sua vida espiritual. E quando alguém falar essas perguntas para você, você vai dizer: ó, vai resolver com Jesus, porque Ele é o dono da minha vida, a razão da minha força, a razão das minhas decisões, a razão da minha permanência. Ele é Jesus, trata com Ele, Ele é meu Senhor. Mas se não fores espiritual bastante, é bem impossível que Dalila te convença a contar tudo. Tem que ser espiritual, não basta ser forte, tem que ser espiritual. Aleluia. Nós vamos orar. Baramatu Komaraka Sutarai. Qual é a sua decisão nessa noite? Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça em reflexão. As coisas desse mundo faz-me esquecer das coisas que me afastam de ti. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Se tem alguém se arrependendo de muita coisa, saia do seu lugar e venha ajoelhar diante do altar. Jesus vai curar os pródigos dentro da igreja. Jesus vai curar histórias dentro da igreja. Mas saia para vir arrependido e se ajoelhar para Deus. Ele é o único que cura. Ele é o Pai que recebe de volta. É o Pai que abraça e é o Pai que beija. Tudo colorido, faz outra vez, faz outra vez. Só venha se for verdade. Outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Você se conhece muito bem e o Espírito Santo está trabalhando. Outra vez. Ele quer dar banho. Ele quer dar vestes novas. Ele quer dar anel novo. Ele quer dar sandálias. Ele quer trazer de volta o primeiro amor, o prazer da intercessão, o prazer da oração, o prazer do louvor. Como na primeira vez, Deus está te chamando de novo, Rei dos Reis. Como na primeira vez, Deus está te chamando. Como na primeira vez, surpreenda-me de novo, Rei dos
Cuidado com o irmão mais velho que está dizendo: não vá, você não merece. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez. Dava para fazer mais, dava para ter orado mais, dava para ter obedecido mais, dava para ter nos rendido mais, dava para ter feito algo mais. Faz outra vez. A Bíblia é resumida, mas eu imagino que passou na cabeça desse pródigo ainda mais quando caiu em si. Que saudade do pai, que saudade do aconchego. Ele estava tão preocupado com o estômago que, por certo, muitas coisas se misturavam. O cuidado do pai, mas o que mais deve ter falado na alma dele é o carinho do pai, a bondade do pai. Tem muita gente que precisa estar aqui na frente. O Espírito Santo, que não mente, me faz saber. Não dê ouvidos ao irmão mais velho. O diabo quer que você não tome decisões. Deus não deu essa palavra à toa. Ele está falando, Ele atingiu profundamente cada setor da nossa vida que precisava atingir, e Ele está dizendo: vem cá e eu te resgato. Muitos não estão aqui na frente porque estão dizendo: a culpa é do irmão mais velho. Só que o pródigo não deu ouvidos. Ele voltou para os braços do pai. Deus está esperando. Eu vou contar até 5 e nós vamos orar pelas pessoas que vieram, mas ainda tem muitas pessoas que precisavam vir, pelo que o Espírito está me fazendo saber. 1, 2, 3. Estou vendo uma vara de anzol, lança, mas aí vem vazio o anzol. Meu Deus do céu, que visão é essa? Deus está lançando o anzol para trazer o peixe, mas o peixe não quer o que Deus lançou, o que Deus deu. A isca é santa, o resgate é santo. 4. 5. Não precisa vir mais, você não quer. Os que estão na frente ajoelhados, fale com o Senhor palavras sinceras. Fale para Ele tudo o que precisa falar, tudo que você reconhece. Enquanto eu estou falando, o Espírito Santo me faz saber que tem pessoas já sendo curadas, porque vieram não com as palavras certas, o sentimento certo antes das palavras. Se tem um lugar que você pode chorar à vontade, é na presença desse Pai generoso. Se tem alguém que você pode dizer para Ele: eu pequei, é Ele mesmo, é Ele que perdoa. Se tem alguém que você pode ser quem você é de verdade, é diante desse Pai que você pode ser.
Você está diante de um Deus misericordioso que te chamou aqui nessa noite. Um Deus de braços abertos, um Deus que sabe abraçar carinhosamente, um Deus que sabe tomar de volta, um Deus que sabe se alegrar com as palavras de alguém que se converte e se conserta para Ele. Que as lembranças venham dos primeiros momentos seus com Deus, dos primeiros quebrantamentos. Que as lembranças venham do primeiro amor, da primeira oração, da primeira profecia, as promessas que o Senhor fez, porque de Deus muito firmes são as promessas. Falhando tudo, elas não falham. Basta permanecer fiel, basta estar na casa do Pai, com o Pai, para a glória do Pai. As promessas se cumprirão. E o seu amor me persegue. E o seu amor me persegue. Pra onde fugirei? Onde me esconderei? Nada poderá me separar, nem a morte, nem a vida. Nada poderá me separar, nem a morte, nem a vida. Nada poderá me separar. Aleluia. Estão dobrados para ti, Senhor. Estão curvados para ti, Senhor. Eu me curvo juntamente com eles para a tua glória. Nos ajuda a ser melhor. Nos ajuda, Senhor. Os tempos dos homens e dos séculos serão mal, muito mal, Senhor. Mas a igreja será cheia. A igreja dos levantados, dos consertados, dos ungidos, dos trabalhados por ti, pelo teu Espírito tomados. Será a igreja abençoada, será cuidada. Agora, Pai, manifesta a tua glória sobre cada vida que se dobra para ti, que se curva para ti, que está falando com o Senhor, com corações sinceros, com almas abertas. Oh Deus, meu Pai, ajuda cada um, Senhor. Tu és o Deus que dá força, Tu és o Deus que abraça, Tu és o Deus que beija o rosto daqueles que voltam para Ti, meu Pai. Visita agora, Senhor, recebe de volta, renova a comunhão, devolve comunhão, renova, ó Deus, a vida espiritual, renova o batismo do Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo, levanta, meu Deus, os teus filhos e filhas com graça.